Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, às 17h53. Temos o prazer e a honra de receber aqui o nosso ministro e nosso querido amigo, ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Satisfação é minha. Você sempre muito gentil, me convidando para participar desse momento de debate, de esclarecimento. Eu viria todos os dias, sabe disso, né? Mas tem umidade de audiência. É verdade. Bom, é melhor assim, né? Melhor assim, né? Então tá, muito obrigado. Sabe disso, né? Muito obrigado. Eu vou dizer, nessa crise toda, eu não queria estar na sua pele, nem no seu cansaço. Pois é. Até agora as olheiras ainda estão... Estão refletindo o olheiras, noites alguma espinha do tempo de... Até isso me voltou no rosto, coisa de adolescente. Voltou à adolescência. Adolescência. Mas, digamos que se eu estivesse nesta crise fora do centro dos acontecimentos, eu acho que eu desejaria estar dentro, né? Então, eu sempre li muito história, eu acho que eu estava preparado para contribuir naquele momento com alguma coisa, para que, ao final, chegássemos num bom caminho. Não digo que as coisas estão solucionadas, mas para que encontrássemos um bom caminho. Mas eu quero, e disse isso aqui antes, a figura mais lúcida, eu que estou dizendo isso, da República, naquele momento de crise, chama Carlos Marum. Pode concordar com o que diz ou não concordar, mas a firmeza de atitudes, a maneira como dialoga com a sociedade, como diz as coisas, né? Claro que aí nós tivemos, o próprio governo federal teve algumas inseguranças que nós vamos abordar aqui, volta atrás, enfim, tantos acontecimentos que a sua presença aqui é fundamental hoje. Positivo. Para a gente esclarecer sem perder o cunho jornalístico, independente da nossa vontade. Certo. É como sempre, né? Como serpentinas e purpurinas que eu possa me jogar. Certo. Não, mas nós temos que tratar como sempre. E é dessa forma que a gente consegue esclarecer. Fazendo muitas vezes as perguntas, você me fazendo as perguntas que a população quer fazer, tirando as dúvidas que a população... Nunca deixei de fazer. Isso. E hoje nós temos a honra de receber aqui também o nosso capitão de mar e guerra, Maurinho Marcel Gomes Júnior, que aliás está aqui não é porque intervenção militar não é por esse movimento aí que surgiu, mas está aqui em função de uma data, a data magna da nossa Marinha do Brasil, né? Eu até brinquei com ele, falou para a esposa, disse que eu vou fazer o capitão cantar o hino da Marinha, Cisne Branco aqui no ar. Mas eu desafino, não tem problema. Eu desafino batendo palma no Nacional e no parabéns a você. Valeu, nós vamos depois fazer, porque ele foi aluno do Colégio Militar. Então o ministro Marum canta a canção do Exército e o senhor canta o hino da Marinha. Fechado? Fechado. Vai lembrando aí. Tá? Então teremos um grande evento na segunda-feira. Hoje já tivemos um, né? Sim. Aqui em Porto Alegre. Sim. E segunda lá em Rio Grande. Sim. Boa tarde, ministro. Boa tarde, capitão. Sérgio, primeiro, agradecer o convite para estar aqui hoje. A honra é minha. Poder falar um pouquinho sobre a Marinha do Brasil, sobre a Marinha do Sul. A Capitania Fluvial de Porto Alegre, ela é sediada aqui na capital, tem uma longa história aqui. A capitania tem 170 anos. E foi delegacia um dia, né? E foi delegacia. Passou a capitania quando? Em outubro de 2016. É bem jovem ainda como capitania, né? Como capitania de primeira classe, como capitania de segunda classe foi em 2015, em fevereiro de 2015. Quantas capitanias nós temos no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, 2 capitanias. Todas subordinadas ao diretamente ao comandante do 5º Distrito Naval. O vice-almirante José Renato. Que é uma grande figura, carioca, né? Sim. Carioca da Gema. E temos um mineiro aqui na Marinha. Veja bem. É porque a Minas tem mar, né? Por isso que ele se apaixonou. Mas eu lembrei a sua assessora ali, que é cepense, né? Quem melhor escreveu o sumário é pai do desembargador Simões, que é de São Cepé, obviamente, mas escreveu o mar
como ninguém sem nunca ter visto o mar. Sensacional. Isso aí realmente ele é um marinheiro no coração. É um marinheiro no coração. Perfeitamente. E dia 11 de junho é comemorado a data magna da Marinha, né? Que se comemora a Batalha Naval do Riachuelo. E na capitania foi feita uma cerimônia interna sobre a data magna. Com a participação, convidei o Colégio Tiradentes, alguns alunos lá foram lá também, veteranos da Marinha também, que nós temos aqui muitos veteranos que moram em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Mas o evento principal, a cerimônia principal, é no dia 11 de junho, que é a data, e é comemorada lá no Comando 5º Distrito Naval. Segunda-feira, né? Segunda-feira. E será um grande evento, muito importante, porque o Rio Grande do Sul, especialmente lá a cidade de Rio Grande, possui alguns heróis navais de grande relevância. E esses heróis navais, né, o Imperial Marinheiro Marcílio Dias, rio-grandiano, o Almirante Abreu e o Comandante Felinto Perry, são rio-grandianos. E uma figura importantíssima da história é a mãe de Marcílio Dias, a Pulsena Dias, que tem uma história muito bacana, porque o Marcílio Dias ele foi sepultado... Isso é uma homenagem para o senhor aqui, o nosso cisne branco. Perfeitamente. Pode continuar, vou baixar um pouco o som aqui. Então, o Marcílio Dias, ele, na Batalha Naval do Riachuelo, ele teve um papel importantíssimo. Ele, na corveta Parnaíba, ele combateu 4 paraguaios e conseguiu abater 2, mas foi ferido, teve o braço decepado, teve ferimentos. Então foi uma luta feroz no convés do navio, defendendo a bandeira nacional. Então Marcílio Dias, ele lutou defendendo a bandeira nacional. E era marinheiro... Marinheiro de primeira classe. Primeira classe imperial. Imperial marinheiro, que sim, graças à mãe dele. O papel importantíssimo de Pulsena Dias. Que a Pulsena Dias, vendo o filho de 17 anos de idade, se descaminhando, entrando em confusão, esse tipo de coisa, ela pede para o compadre dela para entregar o Marcílio Dias para a Marinha. E ele vai para a escola de menores, como era chamada, a escola de Grumetes, no Rio de Janeiro. Então, em 1955... Os aprendizes? Hoje, as escolas de aprendizes. Uhum. Né, na época, escola de Grumetes. E em 1955, ele se forma como marinheiro de terceira classe. E em 10 anos depois, em 1965, ele se eterniza para a glória na Batalha Naval do Riachuelo. 1865. Desculpe, 1865. Um ato falho. 1865, 10 anos depois... O Almirante Tamandaré já está enterrado lá. Sim, no Panteão Tamandaré. E agora receberá sim, o Almirante Abreu. O Almirante Abreu e a esposa, o comandante Felinto Perry e a Pulsena Dias. Que eles estão sepultados hoje, o Almirante Abreu e o Felinto Perry no Cemitério Católico de Rio Grande e a Pulsena Dias na Praça Marinha do Brasil, no Monumento ao Marcílio Dias. Eles serão trasladados, os restos mortais, para o Panteão de Tamandaré, onde ficarão juntos ao nosso... Em Rio Grande? Em Rio Grande. Tamandaré está sepultado em Rio Grande? Eu não sabia disso. Em Rio Grande. Eu já sabia. Eu não tinha essa informação. Está lá em Rio Grande, ele também sendo rio-grandino. Sim. No passado, os restos mortais estavam sepultados no Rio de Janeiro, foram trasladados para Rio Grande. Então, ficará no Panteão dos Heróis, o Panteão de Tamandaré, esses grandes heróis da nossa história, que fizeram tanto aí pelo nosso Brasil. O evento é segunda-feira, que horas lá no Distrito Naval? Começará às 10h30. 10h30 da manhã. Com o traslado dos restos mortais e a cerimônia da data magna. Que maravilha. O nosso almirante Zé Renato, obviamente, vai comandar toda a cerimônia, né? Perfeitamente. Eu, lamentavelmente, não poderei ir, até porque essa sequência de viagens, hein? Até estive lá agora ontem na Fena Doce, espetacular Fena Doce. Ministro Marum, espetacular, viu? Vale a pena. Tem coisas andando bem no Brasil. Então, essa é a nossa homenagem. E o Marcílio Dias, ele foi sepultado, foi um sepultamento nas águas do Rio Paraná, com todas as honras do herói que ele se tornou. Por isso que nós não temos restos mortais. Sim. E a Pulsena Dias, o papel que ela teve fundamental, né, muito reverenciado na Marinha. Então cante um pedacinho do hino junto. Noite apagada. Olha aí. Vai deslegando no mar imenso, a saudade da terra amada
da pátria minha em que tanto penso. Maravilha, eu disse que ele ia cantar, tá bom? É verdade, mas aí... Homenagem à sua esposa, como é o nome da sua esposa que está nos assistindo, Margarete. A Margarete é mineira também ou é carioca? Ela é mineira da Gema, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, que maravilha. Tá bom, satisfação, nós continuaremos depois o nosso papo aí sobre a nossa Marinha do Brasil, que tanto nos orgulha. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Doar sangue. Doar sangue é um gesto de amor e generosidade. E neste junho vermelho, alusivo à doação de sangue, colabore com o Hemocentro, o órgão do Estado que atende 40 hospitais da capital e do interior. Saiba como participar da campanha no site hemocentro.rs.gov.br. Cremers, ações efetivas pela saúde. Ministro Carlos Mauro, vamos começar pela greve. Esta greve, obviamente, ela é uma greve que ela fatalmente aconteceria. Havia ameaças, inclusive, de entidades que foram grevistas depois ao governo de que aconteceria. A primeira pergunta, o governo negligenciou, obviamente tem um serviço de inteligência, tinha correspondências escritas, se é verdade que tinha, por que não tomou providências antecipadamente? Bom, antes de mais nada, as providências antecipadas não foram tomadas, porque o nível de reivindicação que nos chegava no primeiro momento eram reivindicações que não poderiam, de forma alguma, ser atendidas, né? Na verdade, durante o movimento... Eram reivindicações ou ameaças? Não, havia o alerta de que poderia haver um movimento paredista. O nosso serviço de inteligência falava que havia uma insatisfação. Essa insatisfação se agudizou, se fortaleceu pela conjunção desses dois fatores internacionais. Um é a grande elevação do preço do petróleo, que também teve uma elevação que vem crescendo, mas teve uma elevação maior nesses últimos 60 dias. E a questão que tivemos daí já nos últimos 10 dias antes do movimento, que foi a queda do valor da nossa moeda em relação ao dólar. Quer dizer, o somatório desses dois fatores fizeram com que a situação se tornasse insustentável para os caminhoneiros fretistas. A atividade de frete se transformou numa atividade não economicamente viável. E eu diria que este foi o grande líder da greve. Por que não nos antecipamos? Porque as primeiras reivindicações que nos chegavam eram reivindicações que não podiam ser atendidas. Você falava em diesel a R$2, uma série de situações que eu diria para você que durante o movimento houve um amadurecimento também das lideranças, que se surpreenderam com a sua grandeza, se assustaram com o seu sequestro. Esse movimento, de um momento para frente, ele foi sequestrado por outros, se transformou quase que num movimento de caroneiros, gente que foi pegando carona nesse movimento, e esse amadurecimento é que fez com que, mesmo com um atendimento a reivindicações fortes, que tem peso fiscal, para a nação brasileira, nós chegássemos a um acordo ainda exequível por parte do governo. Na última semana, nos últimos dias, a nossa ABIN alertou que o movimento, o presidente inclusive chamou no domingo uma reunião de ministros. Eu estava no dia seguinte, era meu aniversário de 30 anos de casamento. Eu havia programado pelo menos dormir em casa de domingo para segunda-feira. Um abraço tive que a esposa está, mas eu tive que ir domingo. O presidente convocou essa reunião de alguns ministros. O assunto já era greve. A partir dali, nós, obviamente, monitoramos o crescimento do movimento e já passamos a analisar possíveis medidas. O presidente determinou que houvesse um diálogo. Esse diálogo ficou a cargo do ministro Padilha e da minha secretaria, que esse diálogo acontecesse. E o que eu lhe digo? Eu penso que, mesmo assim, acontecendo a impressão de que
Isso era um movimento que poderia ter sido facilmente desligado antes de acontecer. Eu não vejo essa condição como presente. Eu penso que nós conseguimos impedir que a crise se transformasse em colapso. Não houve um colapso. E foi essa não existência de colapso, ministro, que evitou o caos. Até antes de chegar no colapso, no quase colapso, na crise, enfim, eu vinha dizendo há muito tempo aqui, fazendo críticas ao Pedro Parente, e sempre ressalvando, se eu estivesse lá, se o senhor estivesse lá, se o nosso capitão de fragata, nosso chefe da Capitania dos Portos aqui estivesse lá, talvez nós agíssemos da mesma forma, que é a recuperação da Petrobras. É que a dose ela foi muito cavalar, foi muito forte. E a gente vinha dizendo, olha, o que está acontecendo na Petrobras, quem está pagando é o povo, tudo aquilo que aconteceu no passado, que todos sabem, nem é bom rememorar aqui, de corrupção, de incompetência e tudo mais. Então, a sociedade pagou muito caro, está pagando muito caro por tudo isso na Petrobras. Essa é uma questão. Aí, 5 dias antes de tudo aquilo, o nosso amigo Pedro Parente vai para Brasília, aí comemora o lucro da Petrobras, a retomada do primeiro lugar, isto à custa do povo brasileiro. Esta que é a verdade inexorável. Poderia ter feito mais pausadamente, mais paulatinamente. Eu sei que o senhor não vai criticar o Pedro Parente, Deixa eu lhe dizer. Que não vai, mas, no meu entender, a gota d'água foi exatamente esses aumentos cavalares que nós tivemos no combustível. A Petrobras, nós recebemos a Petrobras quebrada. A Petrobras era a empresa mais endividada do mundo, pela incompetência mais até do que pela corrupção. Tá? Nós resolvemos... Pelos dois, né? A corrupção deu um naco, tirou a credibilidade, mas o fato de nós obrigarmos, o governo de então, obrigar a Petrobras a vender combustível com prejuízo, fez com que não houvesse geração de caixa e que o investimento que a Petrobras fez, que era monumental, se fizesse à custa de endividamento. Isso levou a Petrobras, além da corrupção, levou a Petrobras a uma bancarrota e foi nesse cenário que nós assumimos e convidamos para a função, a tarefa de presidir a Copagaz, um dos mais conceituados executivos. Foi aplaudido por todos nós. Aplaudido por todo mundo. E a coisa veio bem, quer dizer, a Petrobras veio se recuperando. Não, veio bem. Veio se recuperando, veio conquistando. E nós pagando. Até um certo momento, eu diria que isso até deu certo. Até um certo momento. Sim. Até deu certo. Agora, quando eu penso que aí sangrou e também eu penso que o empresário ele tem que se adequar ao seu mercado. Quer dizer, então, se o teu mercado é o Brasil, e dali a pouco você está com uma política de venda do teu produto que não se adequa ao Brasil, você também não é um excepcional empresário, ou, no caso, um excepcional executivo. Eu acho que ali... E nisso... Mas aí o que fazer? Aí no primeiro momento... Aí está o cerne de tudo. Não podemos... Olha, em 29, não tínhamos no Brasil, nos Estados Unidos, não tínhamos estatal de petróleo. Tínhamos uma empresa da família Rockefeller que detinha o petróleo americano. O que aconteceu depois do crack em 29? Abre o leque. Passaram 8 empresas a deter a possibilidade de extração, refino do petróleo. Aqui no Brasil, nós temos um monopólio, tu não tem para onde correr. Aí, o monopólio do refino é uma das coisas mais absurdas que tem. Se o Pedro Parente, que é um homem favorável à privatização, já trabalhou nela no governo Fernando Henrique Cardoso, tivesse sinalizado para isso, eu penso por certo, teria uma compreensão maior. Naquele momento, onde esta soma de fatores fez com que a política da Petrobras de preço se tornasse incompatível com o mercado, que o seu mercado, que a população, eu penso que ali é um momento de reavaliações. Claro. Mas e não precisam ser reavaliações, não é que a reavaliação seja uma interferência política. A gente não podia falar com o Pedro Parente. Mas quem é o majoritário? Não, mas quem é o majoritário? Tudo bem, mas deixa eu te dizer, se criou um tal culto, um tal endeusamento do mercado e da não interferência que o fato de você pegar um telefone e falar com o Pedro Parente era tido como uma interferência no mercado. Que é um absurdo. É um absurdo. Que o majoritário é o governo. Isso, tá só interferindo, cai 10 pontos. Aí
Mas ali eu penso que... Por quê? Eu acho que ali deveria ter havido uma... Bom, agora nós dissemos para a Petrobras baixar preço. Como fizemos? Retiramos impostos. Uma política, então não baixou o preço da Petrobras. Nós retiramos os impostos federais. O governo federal não cobra imposto mais sobre o diesel e aquele que cobra devolve na forma de subsídio. Então, o PIS e o COFINS deixaram de existir. Está mantida, na verdade, a política de preço da Petrobras até a porta da refinaria se mantém. Nós não interferimos dali para frente, nós interferimos dali para fora. Onde cabia, o governo estabeleceu uma outra política. Até ali é o majoritário, a partir dali não é. E nem tem participação. Agora, eu penso que não podemos confundir capitalismo com protecionismo. Claro que não. E muitas vezes, com essa história de que não pode haver nenhuma interferência na Petrobras... Mas nacionalismo não pode ser confundido. Digamos, interferência. Na verdade, o que se busca é um protecionismo, porque a essência do capitalismo também é um risco. A essência do capitalismo é um risco. Você botar uma empresa para mim dirigir, eu tenho um mercado que tem que comprar de mim, e eu estabeleço para minha venda o preço que eu quero, até eu faço sucesso. Claro. Certo? Vamos é o pecado do monopólio. Vamos e venhamos, essa é a verdade. Né? Então, eu penso que nós não podemos exigir, não vamos exigir que a Petrobras tenha prejuízo na sua venda. Não vamos exigir nada da Petrobras, até porque agora eu entendo que aqueles que dirigem a Petrobras deveriam entender que para que eles se adaptem ao mercado, para quem eles vendem combustíveis, que é o mercado brasileiro, eles têm que correr alguns riscos. No mínimo, o risco de uma periodicidade. Quer dizer, o cidadão sair daqui para fazer um frete a Fortaleza e cruzar por 3 aumentos de combustível, ele pegou e parou. E o caminhoneiro é o cavalariano de antigamente. Ele anda, o cavalariano parava embaixo de uma árvore, deitava o pelego e dormia e ainda tocava um violão se levasse o violão. Não o cavalariano do exército. Não, agora não é o cavalariano, não é o caminhoneiro. O caminhoneiro para, a casa dele é ali, ele para e tem condições e mostrou uma força evidente. A Petrobras, eu torço, porque a mim, que sou um ministro da área política, só cabe torcer, mas eu torço que a Petrobras estabeleça com toda a liberdade, até para não ter prejuízo, porque o prejuízo que teve a Petrobras com essa paralisação, isso é do capitalismo, não é olha o prejuízo a primeira posição nas empresas nacionais. Sim. Com este problema todo, voltou a ser quarta. Então, veja bem, o prejuízo que teve, certo? Então, o que eu torço, na verdade, que me cabe até no dia da escolha do novo presidente, você viu a foto lá, nós nem parecemos lá na sala, para não confundir que havia, não. Foi uma decisão do presidente tomada em conjuntamente com a equipe técnica lá do governo. Nós não participamos. Mas eu tenho o direito de torcer, como ministro e como cidadão. Eu torço que a Petrobras consiga estabelecer uma política de preço aonde existam riscos. A empresa tem que correr risco, como é a essência do capitalismo, e que se adapte e se adeque à realidade do Brasil, que não é sair de casa sem saber o quanto vai precisar pagar pelos combustíveis. Eu também estou torcendo mais pelo fim do monopólio. Não, isso é uma coisa que tem que ser discutida, começa a ser discutida. Pela privatização. O mercado tem o direito, as pessoas têm o direito de escolher a companhia que querem. Aí que é um grande pecado que tem. Se der mal, é por incompetência. Mas as pessoas se dão mal porque tem um monopólio ali cobrando o que quer e tu não tem alternativa de compra, isso é um absurdo. Eu acho que tem que acabar no Brasil. Isso é uma outra discussão. O brasileiro tem um justo amor pela Petrobras. Que vem lá do Getúlio. Né? Um justo amor pela Petrobras. O petróleo é nosso. Então... Aí a luz é nossa, tudo é nosso e o nosso está acabando com o Brasil. É esse o problema. Na verdade, isso faz com que a privatização da Petrobras nunca tenha estado e nem venha estar nas cogitações do nosso governo. Mas um debate sobre isso, muitas vezes, essa crise começa a trazer um debate sobre essa questão. Atenção, cooperado Unicred. Atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos. De acordo com o seu perfil, é que nós vamos tomar as condutas adequadas. Além de todas essas vantagens, a atualizar o seu cadastro, você concorre a uma viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/centralrs e coopere com a gente.
é a Unicred, melhorando o seu bem-estar físico e mental. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Bienal do Mercosul. A doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Boa noite, doutora Raquel. Ministro Carlos Marum, aí vem a situação da negociação. Aí parte dos interessados entraram para a reunião com o governo, outra parte não entrou. Parece que os autônomos foram rejeitados ou não estavam lá, não sei se não pode até esclarecer, mas na realidade as entidades empresariais foram aquinhoadas na reunião, com o diálogo. No dia seguinte, estes empresários foram taxados de praticar crime, de lockout. Um dia negocia com o empresário, no outro dia o empresário é o vilão. Como é que isso aconteceu? Na verdade, a nossa primeira negociação se estabeleceu com a liderança horizontal. Nós temos esse movimento, ele teve dois tipos de liderança. O que eu digo? Liderança não, horizontal não, a vertical. Liderança vertical. Presidente da Confederação dos Caminhoneiros, da Associação de Caminhoneiros, da Associação dos Caminhoneiros de Transporte de Combustível. Ali nós tínhamos, ali não, a entidade não foi com empresários, tinha como faz parte do fórum um representante da Confederação Nacional de Transporte que realmente representava os empresários. Mas nós negociávamos com cerca de 10 pessoas e os outros todos eram representantes de entidades de caminhoneiros, principalmente caminhoneiros autônomos. Tá? E que nós entendemos as lideranças verticais, institucionais, sindicato, confederação. A negociação chegou a um determinado ponto, isso na quarta-feira. Nós avançamos um pouco, nos reunimos novamente na quinta e chegamos a um pré-acordo que deveria ser levado pelas entidades, aquelas entidades, ao movimento paredista para que nos trouxessem realmente uma avaliação. Aquilo não foi um acordo, foi um pré-acordo. O senhor fala movimento paredista... Ainda estou tratando o caminhoneiro. Não, sabe quando é que entrou a questão do lockout? No sentido de enfraquecer a greve? Nós pedimos o que era aquilo. O paredismo a gente sabe. Não, o paredismo é parado. O paredismo grevista. Grevista. Não, eu reconheço. Não, considero greve. Considero legítimo. Assim, a greve do caminhoneiro... O senhor insistiu no paredismo. Todas as suas entrevistas eu vi atentamente. O paredismo estava parado. Estava parado. E porque também nós vimos que havia outros interesses, que não era só o interesse legítimo dos caminhoneiros que, digamos, tinham razões para estar lá. E por isso que o governo resolveu negociar. A primeira proposta, ela não foi bem aceita. Isso foi da quinta para sexta-feira. Na reunião de sexta-feira, que nós tivemos pela manhã, a Polícia Federal, acho que eu não estou enganado, quarta ou quinta-feira, nós tínhamos 2 reuniões por dia. A Polícia Federal nos traz a informação de que já tinha, nas suas investigações, detectado a existência do crime de lockout, que daí é outra coisa. Sim, claro. É o empresário que se aproveita de uma greve e força o funcionário. E se aproveita e força lucros para si próprio. Aí a coisa começou a ficar diferente. Também, com o não recuo avaliado, que não houve recuo do movimento entre a quinta e a sexta-feira,
O presidente reúne também com comandos até militares, digamos, o ministro da Defesa, o general Etchegoyen da ABIN estava presente. Aponto para você, fazendo especial referência ao almirante Ademir Sobrinho, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Tá? Aí eles já tinham analisado um plano inicial com a ideia do abastecimento. A crise de abastecimento se agudizava e ali nós optamos também, houve uma determinação do senhor presidente de que a força fosse usada com moderação, é claro, na busca do abastecimento. Ele decreta a GLO e a partir dali nós passamos a ter uma participação das Forças Armadas. Para quê? Aí eu entro no que eu falei no início do programa. Para que a crise não se transformasse em caos. Para que a crise não levasse a um colapso do abastecimento, que levaria ao caos. As pessoas... Eu vi muita gente batendo bumbo e fazendo marola com essa crise. O nosso medo... Você imagina uma cidade como São Paulo passando fome? Muitas vezes até a classe média. Eu tenho um freezer em casa, eu aguento 5 dias, você deve ter. Mas e o cidadão lá, que todo dia tem que levar para dentro de casa o arroz, o feijão e a carne? Se ele chega a passar fome, o que ele vai fazer? Caos é saque de supermercado, é saque de casa, é o caos. Aí entra os aproveitadores. Então, nós não podíamos chegar a isso. O caos é a fome, o abastecimento. É gente morrendo em hospital por falta de remédio, é gente saqueando supermercados. Aí ninguém mais se entende. Aí vira uma... Então nós não podíamos deixar que isso acontecesse. Por isso que eu penso que as etapas... E ao mesmo tempo nós retomamos as negociações. Nós fomos fazer a nossa parte. Mas eu quero pegar essa parte da GLO. Porque a gente viu que houve ameaça de multas pesadíssimas. Chegaram multas a ser aplicadas, meio ineficazes, porque eles continuavam lá, não saíam. Aí houve ameaça de colocar a polícia, vamos pegar Polícia Civil, polícias militares, colocar a Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas nas ruas. Isso aí não pareceu também uma ameaça? Diz, nós vamos para o confronto se for necessário? Não, o que foi o seguinte... parecia naquele momento, vamos colocar na rua as forças de segurança, né, para acabar com esse movimento. Como o senhor fala com muita ênfase, parece que o Marum estava ali querendo... Ao contrário, eu era o homem da negociação. Ao contrário, nós fazíamos a negociação. Claro que eu queria acabar. A negociação. Perfeito lá na negociação. Eu queria a negociação, tanto é que nós estávamos esgotando. A nossa área, a partir daquilo ali, partiu para retomar a negociação, agora procurando também aquilo que eu chamo de lideranças horizontais, que é aquele do Facebook, do grupo de WhatsApp, para que nós pudéssemos avaliar o que realmente estava causando o movimento. O que nós poderíamos fazer para que o movimento perdesse força com o atendimento da maior parte das reivindicações. O uso da força que você se refere, é óbvio que quem se predispõe a usar a força não pode temer o confronto. Senão, não pode temer o confronto. Mas se você vê, se você analisar o que aconteceu, quem usou violência, nós não usamos violência. Nós usamos a força, sem violência. Quem foi violento... Não chegou a ordem para usar força. Quem foi violento... Para quem estava no fronte. Não, mas espera aí. Vamos chamar de fronte. Não, mas e quem vai desobstruir, como desobstruiu em Rondonópolis? E carrega em Corumbá um batalhão, já em homenagem à Marinha, que coloca um batalhão de fuzileiros navais num avião em Corumbá e leva para Rondonópolis. Está preparado para quê? Está desejando que não haja necessidade do uso, mas se for necessário, é óbvio que isso aconteceria. Felizmente, pela forma como foi levado, pelo uso organizado e sereno da força, não houveram, da parte das forças do governo, qualquer ato de violência. Não aconteceu violência, aconteceu força, mas não aconteceu violência. Violência aconteceu do lado de lá. Isso foi previsto pela ABIN numa reunião. A ABIN diz que o enfraquecimento do movimento vai levar à radicalização e o uso da violência por aqueles que estão agora sequestrando o movimento para que ele não acabe. Isso foi colocado. Então nós não usamos força, se estabeleceram corredores de segurança para o trânsito dos caminhões, o Porto de Santos
realmente foi enviado, que estou aqui com a Marinha, foi enviado um navio carregado de fuzileiros navais, um navio que inclusive transporta blindados, eu não sabia, fiquei conhecendo isso, estacionou lá no porto para necessidade. Olha, os paredistas, como o senhor chama, foram muito inteligentes, porque a chegada das Forças Armadas, eles batiam continência, cantavam o hino nacional. Mas saiu na frente, né? Hein? Batiam continência, cantavam o hino nacional e saiu na frente. É isso que tem que fazer, é isso que tem que acontecer. Depois nós não falamos ainda no movimento paredista, usando a sua expressão de novo, que a população sofrendo, mesmo sofrendo, apoiou. Nós queremos entender, mas o senhor queria falar, comandante Mauri. Bom, é importante, ministro, destacar a parte logística que as Forças Armadas realizaram, que, como o senhor comentou, né, a questão dos corredores, passagem, porque houve episódio de violência por parte de manifestantes, né, com até óbito, uma pedrada. Aquilo é um assassinato, né? Você tirar uma pedrada no para-brisa de um caminhão bem no lugar onde está o motorista dirigindo, aquilo é assassinato. Não, foi um assassinato. E assim tem que ser tratado. Sim. Não é movimento, ação de movimento. Tem que ser tratado como assassinato. O episódio de violência, o assassinato que ocorreu e que as Forças Armadas atuaram de forma bastante dentro eficaz da lei, dentro do decreto GLO, com negociações e com o estabelecimento desses corredores de escolta. Isso é importante destacar o papel da escolta dos caminhões para a chegada segura, né, desses caminhoneiros e das suas mercadorias, né, dos seus produtos transportados. Eu acho que essa logística foi talvez uma das maiores operações logísticas realizadas. É, né? A maior operação logística já realizada na América Latina, na história. Sim. Só não é da América toda, porque os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, realizou algumas operações que superaram em dimensão essa operação que nós realizamos agora. Sem um ato de violência. Então, quer dizer, foi um êxito absoluto. Eu, inclusive, quero dizer, eu sou ex-aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Aí eu, há muito tempo, não tinha um convívio, assim, intenso com os militares, como acabei tendo agora, por contingência do exercício da função. O senhor tem uma rica cara de milico. Eu tenho cara de milico. Isso aí vai ver do tempo do Colégio Militar, 7 anos. Dá para cantar a canção do Exército? A canção do Exército, a canção do Colégio Militar, a canção do expedicionário, né? Nós somos da pátria amada, fiéis soldados e dela guarda, claro. Peraí, né? Agora do Exército. Entendeu? Do Colégio Militar. Esse é cantor, né? Somos espadas de um povo altaneiro, somos escudos de grande nação. Colégio Militar de Porto Alegre. O que foi? Aliás, olha aqui, para não dizer que não falamos de flores, a Maria Helena Avellini aqui. Boa noite, Paulo. Fico feliz com um amigo dos meus irmãos do bairro Glória, Ministro Marum. Pergunto a ele, já que ele e o Temer tiveram pulso com os caminhoneiros, por que não tem o mesmo pulso com a bandidagem? Maria Helena Avellini. Depois eu vou conversar com a Maria Helena, deixa eu só complementar aqui. Sim, obrigado, depois, então fica essa... Eu queria só registrar esse elogio que ela lhe fez. Certo, aqui, veja bem. Né? Tem gente que elogia, veja bem, né? É isso que nos motiva. Mas eu queria dizer que essa convivência me voltou a lembrar e a conviver com gente organizada, com gente patriota, né? São patriotas, gente legalista, que enquanto muita gente batia na porta dos quartéis como as vivandeiras de antigamente, pedindo a ruptura da legalidade, agiram dentro da lei e fizeram com que o Brasil se colocasse num caminho que pode nos levar a uma boa solução. Então, estão de parabéns as Forças Armadas com a contribuição que tiveram, está de parabéns a nossa Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal... A Polícia Federal também. A Polícia Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Aqui a Brigada Militar. As polícias militares nós falamos. Sim. Eu falei na Polícia Civil, Polícia Militar, Força... A Polícia Rodoviária Federal foi também uma instituição que se destacou muito pela organização, pela capacidade de ação rápida. Né? Então, eu diria para você, nós temos Forças Armadas de primeiro mundo. Eu que convivo ali na fronteira com Bolívia, Paraguai, esses dias até estive próximo de uma unidade de fronteira lá no Pantanal da Marinha Boliviana.
a gente pode ver que nós temos força Ele que armada de primeiro mundo. ele nos traiu com o Mato Grosso, ele abandonou Mato Grosso do o Sul. ministro, por favor. Então... Não é que eu estou falando, eles gostaram de focar, eles não querem me focar, essa que é a grande verdade. É que o ministro é do Rio Grande do Sul, nascido em Porto Alegre. Seu pai trabalhou no Alegrete, né? Não, meu pai nasceu no Alegrete. Nasceu no Alegrete. Ele nos traiu com o Mato Grosso. Meu pai disse que eu nasci no Alegrete, ele me registrou aqui para mim não ficar muito exibido. Mas não deu certo com o Alegrete, mas não deu certo porque eu dei tão exibido que resolvi me exibir. Vou saltear um pouco aqui os e-mails para dar voz e vez ao nosso telespectador. Paulo Sérgio, vocês do governo, estão me incluindo junto aqui, já sabiam que os caminhoneiros fariam a greve há meses atrás e vocês nada fizeram, não levaram a sério e o povo continuou sendo massacrado com o preço do combustível. Wagner Veiga, de Osório. Um pensamento do Wagner, eu diria para você que essa greve ela realmente se consolidou com os aumentos de combustíveis, que a insatisfação existia. Mas a consolidação se deu com os aumentos e a radicalização da não previsibilidade. Com os aumentos e com o aumento diário que aconteceu, aquilo ali que foi estupim. Essa greve, e aí nós queremos dizer, aparecia lá um tal de Chorão. Chorão era o grande líder. Chorão falava. Aí, quando nós decidimos optar por conversar também com a horizontalidade, não com os autônomos, que os autônomos têm suas lideranças nacionais. Aí o Chorão tinha falado tão mal e tinha sido tão agressivo com o governo que eu disse, não, com esse eu não falo, porque isso aqui vai dar confusão. Então eu me recusei a falar com esse Chorão. Mas recebemos outras. Aí o Chorão, quando a greve terminou, ele disse, não, isso aí não me serve. Eu vou convocar uma outra manifestação e convoco 50 mil caminhoneiros a Brasília. E causou pânico no Brasil no fim de semana. Não sei se esse pânico chegou aqui. Não sei se esse pânico chegou, mas causou pânico aquele cara no... Aí, deixa eu só te dar 2 detalhes. Aí tentam prender o Chorão, porque ele estava levando pânico. Não. Em nome da liberdade de expressão, a justiça negou. Quer dizer, mentindo, um cidadão pode espalhar o pânico no Brasil e nós temos que ficar quieto e agradecer ainda. Que eu já acho um erro. Nós temos que também, a justiça tem que se adaptar a esse novo tipo de crime, que é a mentira, que é o falso boato através da internet. Bom, bem, o Chorão chamou os 50 mil caminhões. Sabe quantos apareceram? 4. Quer dizer, a liderança do movimento era o não atendimento, era o fato de que a prática de preços, a política de preços, havia transformado o serviço, o trabalho, a tarefa de transportar mercadorias numa atividade economicamente viável. O Irineu aqui, olha aqui, se uma empresa que fornece insumos para a Petrobras reajustasse os preços diariamente, qual seria a atitude? Ele fala do Pedro Parente, agora não é mais o Pedro Parente. Qual a atitude da Petrobras? Ele já respondeu, o governo não interfere na Petrobras. Coloca os seus gestores, embora seja... Mas eu vou dar uma opinião. Teria todo o direito de interferir. Por quê? Porque é o majoritário. Eu duvido que a Petrobras compre de quem reajusta seu preço todos os dias. Parabéns. Eu duvido que isso aconteça. Paulo Até Sérgio, porque muitas coisas são licitações. admiro o ministro Marum. É preciso hombridade para defender o governo tão atacado. E quando é um esquerda que está aí, tu não o aperta tanto, Joaquim. Tem gente... Não tá. Eu gosto de pergunta difícil, porque essa permite esclarecimento. Entendeu? Eu sinceramente... Se não, essa pergunta que você está colocando são perguntas que exigem, obviamente, respostas e eu estou à disposição. O Dilon Camilo diz que o senhor dançou a música Tudo Está no Seu Lugar. O que estava festejando? R$5 de gasolina ou desemprego galopante no Brasil? Outra situação. Veja, como é o nome dele? Dilon. O Dilon, eu realmente dancei essa música quando, há tempos atrás, há quase um ano atrás, nós vencemos. Isso é coisa velha. E o fake colocou agora como se eu tivesse... E tem gente que acredita. Odilon, vai atrás de melhor te informar, não acredita em tudo que te dizem, Odilon. Que assim você vai poder ter posições mais claras e determinadas. O fake news virou uma praga. Por quê? Porque tem gente que acredita até que nasceu de uma cegonha. Isso não é possível. As pessoas têm que ter uma condição de melhor avaliarem as informações. O que teve...
vazou um telefonema, gravaram um telefonema do ministro Marum, rapaz, me mandaram de, meu Deus, será que... Aí eu fui ver, sabe o que era? Essa questão o cara era Catarina, o cara era catarinense, sotaque de catarinense. Bom, só se eu virei Catarina agora. Então, quer dizer... Ministro, é importante checar a informação, porque fake news é um fenômeno recente das redes sociais, isso é importante, isso preocupa, e é importante o cidadão ler a notícia, confirmar em outras fontes, especificamente fontes fidedignas. Porque uma pessoa escreve uma coisa como se fosse um fato. Espera aí, vamos verificar isso aí. Rapaz, o que eu fui vítima nesses dias de fake news, mas a maior foi do catarinense falando que era Marum. Aquele sotaque catarinense, eu sou Marum, rapaz, esse cara é catarinense, desde quando eu filho do alegretense, vou falar com sotaque de catarinense. Aí ele está perguntando aqui, o Jorge Norberto Escher, de Monte Belo do Sul. Gostaria de que perguntasse ao ministro Marum se o PMDB não ajudou a quebrar a Petrobras. Não. Olha, se foi no tempo antigo, em algum momento, pode até ter sido que ajudou. Pode até ser... Até é possível que tenha, num certo momento, ao aceitar aquela política de preços subsidiados com fins eleitorais, talvez até tenha sido, mas num momento não. Nós assumimos o governo e tentamos recuperar a Petrobras. Até recuperamos. E fomos bem até o momento que a política de preços se transformou numa coisa incompatível para o mercado. Agora, deixa eu dizer, eu tento tocar, tu vê que eu não estou fazendo crítica aqui ao governo passado. Eu tento tocar essa minha função com o olho no para-brisa, não no retrovisor. Eu não quero aqui justificar coisas pelo que aconteceu há 2 anos atrás do governo passado. Tá? Nós recebemos um país que você sabe como quebrado, e dali para frente, o que nós fizemos é responsabilidade nossa. E nós temos que ter a determinação e a sinceridade de assumir como nós. Foi um erro? Foi um erro não intervir na Petrobras? Aí eu quero saber o que dizem as pessoas. Foi um erro do governo não interferir na Petrobras? Foi. Talvez tenha sido. Pois é. Mas são raras as pessoas que falam com você. Eu falo desde São raros, pois é. Eu estou falando. Pena que eu não tenha vindo aqui, porque olha, raramente. Se tu vê o meu. Se e tu eu vê citava nominalmente Pedro Parente, que é meu amigo, gosto dele, mas acho que ele pisou na bola nesse aspecto. Tu vê que. Ele está muito fundo. Olha, 90% daqueles que se manifestaram através de artigos e tal, criticam qualquer possibilidade de interferência na política de preço da Petrobras. Você, como é uma pessoa brilhante, já tinha essa Eu tive visão. uma discussão com um amigo meu aqui, que é procurador de justiça, ele dizendo que a Petrobras não é um estatal. Mas o que é a Petrobras? É uma SA, não é uma SA cujo acionista majoritário é estatal. Eu nem coloco por ser estatal ou não. Ela é um oligopólio. Sim. Não é um monopólio, é um oligopólio. E realmente o governo tem que ter condições de regulamentar preços de oligopólios. Né? Porque senão, você veja a situação que em determinado nós nos encontramos. Estivemos à beira do caos. É muito fácil pegar a luz e reajustar. Se não vou para a CE, eu vou para qual? É um monopólio, bota o preço da luz a não sei quanto quilowatt, eu tenho que pagar porque é um monopólio, não tem para onde correr. Esses dias, combustível não é chocolate, que se tu não acha, tu não quer o Neugebauer, meu tempo era Neugebauer e o garoto, né? Tu não acha, tu come outro. Não, combustível é combustível. Fica no Neugebauer, que é gaúcho, né? O Neugebauer é gaúcho? Existe ainda? Existe o sonho de valsa, o ouro branco, né? Que agora dá parar. Mas que beleza. E aquele que nós comíamos, refeição, lembra? Sim. Aquele pequenininho. Sim. Aquela curvatinho chatinho. Existe. E o bis é da... O bis não. O bis não é Nestlé, não sei. Acho que é garoto, né? O bis da garoto. Que agora é da Nestlé também. Sabe que... Agora é Nestlé. Mas vamos lá. Ministro, o senhor está arrependido de não ter saído e concorrido, porque o senhor teria uma eleição muito fácil no seu estado? Mas sabe que eu não tenho o mínimo arrependimento. Eu quando saí... Mas não tem nenhum. Nenhum arrependimento. Mas, olha, deixa eu olhar. Eu não tenho nenhum arrependimento. Olha que eu conheço. Não tenho nenhum arrependimento. Sinceramente, que quando eu... Não, mas é uma loucura isso. Primeiro momento... Eu não faria o que o senhor fez. O presidente condicionou a minha chegada, o convite que me fez a eu aceitar naquele momento ser ministro até o final do seu governo. Aí eu digo, olha, presidente, a decisão vai ser sua.
Claro que em março eu vou lhe perguntar, se o senhor entender que eu estou prestando um serviço positivo, o senhor me diz e eu permaneço. Eu nunca mudei, cogitei de não atender essa solicitação do presidente. Perguntei para o presidente... Pode discordar de algumas ideias suas. Agora, não pode discutir se o ministro Marum é companheiro ou leal. Ele é companheiro e leal. Não tem o mínimo. É isso aí. Não tem a mínima... As ideias é outra coisa, as convicções é outra coisa. Olha, ser ministro de Estado numa situação que o Brasil, como essa que o Brasil está vivendo, também é uma oportunidade muito grande, é uma oportunidade para se conhecer as pessoas, também testar a sua capacidade de tomar decisões. Olha, é uma situação, você sentado ali sabendo que pensa um Brasil na sua cabeça com o tamanho do problema e nós ali naquela discussão. Você falou do governador, o governador de São Paulo liga para o presidente, o Márcio França, que estava reunido. Eu não conhecia ele. Não, foi bem. Ele ligou... Especialmente quando eu vou ligar para o meu amigo Marum. Ele nos chamou, diz, olha, eu tenho um grupo aqui de lideranças que não são lideranças institucionais. Ninguém é presidente de sindicato, de federação, é membro, mas são lideranças que eu entendo que podem trazer uma boa contribuição. Passou para o presidente me perguntou, presidente, nós estamos atrás disso, de ampliar a conversa, até para que nós possamos, isso era sábado, né? Nós possamos até amanhã oferecemos um acordo que possa, não vamos conseguir falar com todo mundo, até porque esse governo não tinha uma liderança que pudesse dizer nacional. Nós não vamos conseguir falar com todo mundo, mas nós queremos uma proposta que atenda a maioria das reivindicações, aquelas que nós pudermos atender, para que o movimento se encerre. Eu fui lá, tivemos uma excelente conversa, conheci também, eu não conhecia o Márcio França, depois até jantei com ele, isso era 1h da manhã. Estava aqui o Cláudio Lamáquia, da OAB. Ah, é? E o Lamáquia disse, olha, o Márcio França, tudo começou com a OAB. A OAB chamou ele para conversar. Ele é Sim, é verdade. Também. É verdade. A OAB, vamos render homenagem à OAB também. A OAB de São Paulo, realmente foi ela que reuniu em primeiro lugar. Tanto que na reunião que eu estive com esses caminhoneiros, que foi meia-noite de sábado, mais ou menos 11 horas, meia-noite de sábado para domingo, o presidente da OAB estava presente na reunião. E ali eu trouxe mais subsídios. Eu não sabia, uma coisa que foi fundamental nessa greve, uma reivindicação fortíssima, é a questão do eixo suspenso. Eu não sabia. Por quê? Porque nós, das rodovias federais, já havíamos resolvido isso. Isso não existia mais, essa questão não mais era referente às rodovias federais, onde já não era cobrado, mas nas rodovias estaduais era um grande impacto. E foi ali que eu comecei a ver a importância disso. E o resultado, por que a greve acabou? Houve uma matéria jornalística que pegou um caminhão em Campo Grande, foi ao Rio de Janeiro e voltou, comparando o que ele gastou depois do acordo e o que ele gastaria antes. A economia de R$800. Então, aí você começa a ver que você começa a viabilizar a atividade. Ainda bem que o senhor teve... O senhor teve essa luz que fez o senhor enxergar isso aí. Não fui só eu. Padilha é importantíssimo, General Etchegói. Teve uma hora até que nós sentamos para uma das entrevistas. Tem gaúcho, hein? Marum, Padilha. E depois me chamaram para uma das entrevistas mais nervosas que nós concedemos, descemos Padilha, eu e o Etchegói. 3 gaúchos. 3 gaúchos. Muita gente notou isso. Os amigos meus, até gaúchos, lá do Piauí, me mandaram durante a entrevista, zaps, né? Dizendo, rapaz, na hora do pega é a gauchada. 3 gaúchos, né, na defesa, naquele momento, do governo, mas na defesa do Brasil, na defesa da democracia, na defesa do Estado de Direito. Tinha que terminar a greve, ninguém... Não, a greve tinha que terminar. A greve teve, gente. A greve hora, tinha a sociedade que apoiou e tudo mais, agora tinha que ter hora para terminar, né? Já estava esgotando tudo. Vamos deixar ponto final? Já? Vamos deixar, infelizmente. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault. Não tem pirataria. E a mão de obra especializada e mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault, na capital e na região metropolitana, é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Um abraço, aliás, ao Sérgio Gabardo, transportador aqui, que esteve aqui durante
a greve mostrou os prós e contras de tudo, foi muito lúcido. O Gabardo, que é um dos maiores proprietários de caminhões do Brasil. E um grande abraço também ao meu amigo José Laitano, lá da nossa Renault lá de Pelotas, onde estive ontem na Fena Doce. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos agora ao ponto final do nosso comandante, capitão de mar e guerra, que equivale até porque as pessoas estão muito mais familiarizadas com o Exército, ao Coronel Fu, né? Um coronel inteiramente gemado, estrelas gemadas, né? Então, o nosso capitão dos portos de Porto Alegre, Amauri, Marcel Gomes Júnior. Seu ponto final, obrigado, parabéns pela data magna da nossa Marinha do Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que a presença da Marinha no Rio Grande do Sul é antiga. A Capitania dos Portos em Rio Grande tem 172 anos, a Capitania Fluvial de Porto Alegre tem 170 anos. A Capitania Fluvial de Porto Alegre é a única organização militar da Marinha na capital dos gaúchos. A Marinha do Brasil possui 22 organizações militares no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E as capitanias, elas exercem um papel fundamental na sociedade, porque nós temos uma missão que eu gostaria de destacar aqui no ponto final, que é a segurança do tráfego aquaviário, salvaguarda da vida humana, prevenção da poluição hídrica nos rios, no nosso caso, nos mares também, e o ensino profissional marítimo. Então, isso são serviços que nós prestamos para a sociedade brasileira. E aqui em Porto Alegre, a Marinha, nós realizamos todos os concursos públicos da Marinha, para ingresso à Marinha. São 15 concursos de carreira, mais o concurso para os oficiais temporários RM2, oficiais e praças. E a capitania aqui é o local para as pessoas que desejarem ingressar na Marinha, nos procurar, tirar dúvida. Temos o nosso site, que é o www.cfpa.mar.mil.br, e que pode acessar lá e obter todas as informações, né? Enfim, muito obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho. É um prazer tê-lo aqui, Marinha, sabe? Venha mais, né, no programa. Falar da data magna da Marinha, de 11 de junho, uma data muito importante, é a nossa data magna. Então, dia 11 de junho é a data magna e 13 de dezembro é o dia do marinheiro, em homenagem ao Almirante Tamandaré, nosso patrono. Eu vou criar um quadro aqui no Pampa Debates, que se chama Para Quem Eu Bato Continência. Não tem para quem eu tiro o chapéu? Eu vou criar aqui Para Quem Eu Bato Continência. A esquerda vai ganhar de pau em cima de mim. É boa, para quem eu bato continência. Então hoje eu estou batendo continência para a nossa Marinha do Brasil aí, que orgulha todos nós, né? Aliás, o ministro Manu já falou com eloquência a respeito da importância das Forças Armadas. Então, parabéns, transmita lá o nosso almirante José Renato Carioca, né? Ele é torcedor do Vasco. Do Vasco, né? O senhor é torcedor? Flamengo. Do Flamengo, que é líder agora, né? O Vasco, agora sob nova direção, né? Está com o Jorginho lá. Ministro Carlos Marum, ponto final. Quero destacar olha aqui, duas questões. Infinidade de e-mails aqui, você não imagina. É o Ibope que ele dá. Tá bom. Tem que vir sempre ao programa. Mas nem precisa me ligar, tá vindo a Porto Alegre. Estou vindo a Porto Alegre, eu te aviso, claro. Aí tem pessoas que enlouquecem com a sua presença aqui, né? Sim, como você, claro. Mas aqui tem assento qualquer pessoa de qualquer origem e de qualquer função pública, não há problema nenhum. Tem gente que. Mas agora é que o senhor é seu amigo, as pessoas sabem disso. Isso. As pessoas. Veja bem, hoje eu participei. Porque hoje é o seguinte: a pessoa que quer parecer inteligente hoje, ela não precisa fazer muita coisa. Ela precisa ter um celular, participar de um grupo de zap e dizer que político nunca faz nada. Quer dizer, todo mundo, esse é um sábio. Mas tem político dizendo isso. Não? Tem um político nosso aqui notório que disse que ele diz que o político é uma tartaruga em cima de um poste. E quem colocou lá foi a sociedade. Eu hoje participei de um evento à tarde aqui de entrega, a maior entrega de equipamentos agrícolas já realizado num único momento na história do Brasil. Aconteceu aqui em Esteio. Parque do Brasil. Uma parceria. Governo Sartori, governo Temer,
e a bancada federal de todos os partidos, isso aconteceu, todos os partidos, a bancada federal com componentes de todos os partidos foram a mim. E no momento que eu podia ajudar, você veja bem, né? E eu, não, realmente, nós estamos num momento de orçamento muito pequeno. Nós estamos conseguindo liberar recursos para coisas que realmente possam contribuir. Me trouxeram essa proposta, eu estava ali, tinha condição. Determinamos o aporte do recurso e hoje entregamos esse trator. Quer dizer, quem foi hoje já não pode mais dizer que político não faz nada pelas pessoas, porque foi um momento histórico. Eu acho que o Rio Grande do Sul pode voltar a fazer história, já que nós temos a condição aqui, nessa loucura que virou a vida política, social e até administrativa do Brasil, a possibilidade de reelegermos uma coisa histórica para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é tido como onde nunca ninguém se reelege, né? Pelo menos no governo. Sim. De reelegermos um governo responsável e que está tendo a determinação e a coragem de fazer aquilo que precisa, que é necessário que seja feito. E eu estou com uma expectativa muito grande pelo que vi hoje, pelo carinho com que o governador Sartori foi recebido pelas pessoas. Eu estou vendo que o Rio Grande do Sul tem a condição novamente de fazer história, sendo um exemplo para o Brasil nesse mês de outubro. Quero destacar também que o que nós fizemos, o que nós anunciamos, eu, Padilha e outros ministros, foi por determinação do presidente Temer. Então, se o senhor é caminhoneiro, se o senhor é familiar de caminhoneiro e que acreditou em nós, na proposta que fizemos, pode continuar acreditando. Os compromissos que fizemos num acordo celebrado para pôr fim à greve, eles estão sendo cumpridos e continuarão sendo cumpridos. Tá? Vocês que confiaram em nós, confiaram na nossa palavra, encerraram o movimento, podem ter a certeza de que este é o nosso rumo. É óbvio que existe tempo em que as coisas têm que se adequar, têm que se ajustar, mas os nossos compromissos foram firmados. Um dia eu disse numa reunião com esses caminhoneiros, olha, a primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês estão tratando com gente séria. Se referia a nós. E eles disseram, e vocês também. Digo, então tá bom, então vamos seguir a conversa. Esse acordo foi feito com gente séria e o governo está cumprindo, já cumpriu boa parte, está cumprindo e vai continuar cumprindo os compromissos que ali assumiu. No mais, Paulo, é isso. Quer dizer, eu vejo assim, ontem um ataque especulativo. Ontem o país sofreu um ataque especulativo. Agora, outra coisa que eu quero avisar, quem apostar na crise contra o Brasil vai perder dinheiro. Já perdeu de ontem para hoje. Quem comprou dólar a 3,90, o dólar deve ter encerrado hoje na faixa de 3,70. Quer dizer, já perderam dinheiro com esse ataque especulativo. Nós temos compromisso com o ajuste fiscal, nós temos uma inflação ainda mínima, nós temos ainda um juro baixíssimo, um juro que é baixíssimo, e nós temos reservas. Temos 350 bilhões de reais em reservas, para não permitir que pessoas que tenham aquela... que é natural, em muitos aspectos, aquela questão do lucro, não se beneficiem de um ataque, repito, especulativo à nação brasileira. Quem apostar na crise vai perder. Segunda-feira, também nesse aspecto, as coisas avançarão, continuarão avançando para a normalidade. Ministro Marum, 3 constatações, eu quero dizer, para fazer o meu ponto final. Eu vim de Detroit inteiramente recuperada, 2 prefeitos corruptos que estão presos, um prefeito extraordinário que está lá, parceria público-privada com GM especialmente, depois Ford e Chrysler, que são indústria automobilística, a cidade está bombando. Que beleza! Completamente restaurada. A segunda constatação, chegando de avião em Porto Alegre, a ponte do Guaíba me surpreendeu. Ela está andando a 1000. E ontem fui a Pelotas e, lamentavelmente, a BR-116 continua na mesma situação. É uma conservação, Conservação e convenhamos, aquela parte que foi estendida para duplicação, que foi a terra retirada para aplainar, árvores de 3 metros. Imagina quanto tempo foi retirado aquilo ali. As árvores nasceram, então a rodovia sai para lá, sai para cá, e na volta viajei à noite dirigindo. É um perigo. Quantas vidas já ceifou? E aí vem o problema do transporte caríssimo que nós vemos, porque por ali
transita a produção do Rio Grande. Eu vou levar essa tua consideração ao ministro Casimiro, que é o ministro dos Transportes. Eu sinceramente... Eles criaram lá a Aliança Pelotas, com 8 entidades, justamente para fazer essa defesa. Estamos à disposição lá, viu? Se você um dia quiser nos visitar, faz tempo que você não vai a Brasília, você não está mais me procurando, está me esnobando lá. Vou pedir... Não, mas tanto gaúcho lá. Pois é, quando for lá, lembra do amigo. Da Aliança Pelotas para me procurar. Ué, estou à disposição. Passe o meu telefone para ele, que eu estou à disposição para conversar a esse respeito também. Obrigado. Nós vamos agradecendo ao ministro Marum por ter estado aqui conosco. E, olha, vou repetir o que eu disse no início. Tivemos tantos momentos pesados aqui no nosso debate, mas um principalmente. Seu posicionamento, a coragem que tem, a maneira como fala, olhos nos olhos, diretamente com a sociedade. Deixa eu mandar um abraço para minha sogra, que está fazendo 80 anos. Agora que a Dona Iolete está fazendo... Hoje está de aniversário o nosso presidente do Conselho da Rede Pampa, olha só. Está o nosso diretor, Rudinei Fonseca, também de aniversário, diretor técnico, a Elisa Gadrei, esposa do Alexandre, Dona Bibi, um grande abraço a ela. O nosso empresário Romeu Schneider, a Roberta Gabardo. Beleza. A Roberta Agstrom, aniversariante, um abraço a todos eles. E o Sidney Simonadio. E a Dona Iolete Garcia. Iolete, né, que está de aniversário. E a sua esposa, a doutora Luciana. Vocês fizeram quantos anos de casado? Fizemos 30 anos. 30 anos. No dia 21 de maio. E dia 20 o presidente me chama e diz, olha, vem que nós temos uma reunião aqui às 5 da tarde. Maravilha. Mas tá bom, vale a pena. Um abraço a todos os aniversariantes, em especial a sogra do nosso ministro Carlos Marum, a Dona Iolete. Eu sei que hoje tem festa e grande para a família Garcia e para a família Marum. Um beijo a todos. Retornaremos na segunda-feira. Um bom fim de semana aos nossos telespectadores, a todos nós. Até a segunda. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.